Seja bem-vindo a Verifica. Meu nome é Rafael, eu sou o CEO da Verifica. Aqui eu vou te mostrar como é que você vai conseguir utilizar a Verifica para analisar seus contratos de uma forma muito simples e fácil e não correr o risco de acabar perdendo dinheiro naquele contrato ou ser prejudicado. E a Verifica ela acabou surgindo realmente de uma dor dessa. Eu já aluguei vários imóveis, acabei alugando um imóvel, saí do imóvel, acabei tendo um prejuízo. O trato da locação teve algo que estava escondido, uma cláusula escondida na qual tinha umas multas que devidamente eram ilegais. E eu acabei me prejudicando por causa disso. Daí onde surgiu a Verifica. E basicamente eu vou te mostrar como é que você consegue não correr esse risco de uma forma muito fácil e simples utilizando a nossa ferramenta. A gente vai usar isso de uma forma bem simples. Eu vou mostrar minha tela agora para vocês como que basicamente você vai utilizar ela de uma forma bem simples, muito fácil de utilizar. Então aqui você cai na tela e você pode testar a Verifica por 7 dias grátis. Então se você quiser testar a Verifica, eu vou deixar o link aqui embaixo, você consegue testar ela de forma bem fácil. Vamos começar aqui. Eu vou logar com a minha conta aqui. Então você consegue logar com uma conta do Google normal, tá? Eu vou logar com ela aqui. Vou logar com essa conta aqui que é onde eu tenho mais contrato aqui que eu coloquei para analisar, para mostrar para vocês. Feito o login, você vai cair nessa tela de dashboard onde a gente tem os contratos analisados, cláusulas de alto risco que nas últimas análises você encontrou, traz o risco médio geral de todos os seus contratos, ele também traz um score dos últimos contratos que você teve. Ele é bem simples e bem didático. A gente tem essa barra de pesquisa que você, através de comandos do teclado, você consegue também ir para a tela de contratos. Por exemplo, se eu digitar como de ser, eu vou para a tela de contratos. Pode fazer de duas formas. Ou você arrasta o seu contrato para cá, ou você pode clicar aqui. Se eu clicar nessa parte do contrato, eu posso vir aqui em Downloads, eu tenho um contrato de locação aqui. Se eu clicar em abrir, ele começa a enviar o arquivo, contrato enviado, e simplesmente posso clicar aqui do lado direito, e clicar em analisar. Pronto. Iniciada, aguarde enquanto processando o seu contrato. Aqui nosso algoritmo, a nossa assistente chamada Alice, ela vai fazer toda a análise do seu contrato, ver os riscos, cláusulas escondidas e te dar uma direção de como você pode atuar com esse contrato. Vou abrir aqui alguns dos contratos para você ter uma ideia como funciona. Então, por exemplo, eu vou pegar esse contrato aqui que a gente tem e se eu clicar aqui em ver detalhes, ele vai abrir essa tela aqui para você, onde ele vai trazer uma análise do seu contrato especificamente. Então, por exemplo, aqui eu tenho as cláusulas que ele encontrou nesse contrato. Então, tenho de baixo risco, de risco alto e posso simplesmente clicar nesse botãozinho aqui do lado e falar com a Alice, por exemplo, que é a nossa assistente. Então, se você tiver, por exemplo, na versão Pro e você ativar aqui, a Alice ela vai te responder por áudio. Então, por exemplo, olá Alice, quantas, por exemplo, cláusulas de alto risco eu tenho nesse contrato? Eu mando para ela vai fazer a pesquisa, vai fazer a busca dentro do seu contrato, entender quais são as cláusulas que têm alto risco para você e ela vai trazer essa informação para você. E aqui, basicamente, ela vai simplificar o juridiquês, né? Que todo mundo fica, palavras difíceis, complicadas para entender, justamente que é para você não conseguir entender. Hoje a gente já tem alguns clientes que já estão utilizando, desde imobiliários, prestadores de serviços, pessoas normais que têm contratos do dia a dia ali e acabam analisando. Temos várias seções com diferentes níveis de risco. Mas focando nas cláusulas de alto risco, temos algumas observações importantes. Da não concorrência. Esta seção tem um nível de risco médio, com um score de 60 e 4 questões levantadas. Isso indica preocupações significativas, especialmente relacionadas... Isso é um exemplo. Isso aqui ela está respondendo para mim. Às vezes eu estou na correria, ela acaba respondendo, trazendo um resumo bem fácil para a gente. Então ela vai continuar falando aqui, simplesmente do que eu pedi para ela. E se eu clicar nas cláusulas aqui, ele me traz também as informações operacionais aqui que eu tenho do lado. Trago o texto da cláusula, trago as informações que tem ali do lado. Tipo, essa de alto risco, ela traz a análise dela, o que ela poderia fazer. No caso, eu tenho um risco legal, um risco financeiro nessa cláusula. Por exemplo, se eu clicar aqui em filtros, consigo fazer filtros por tags. Então, por exemplo, eu quero todas as cláusulas de risco moderado, que tem um tipo de problema financeiro e tem uma média, seja média. E eu aplico os filtros. Então ele vai trazer esses filtros aqui para mim poder trabalhar de uma forma melhor, entender um pouco melhor. Além disso, chega também um relatório no seu e-mail informando os próximos passos que você pode fazer ali basicamente. Então aqui eu posso simplesmente limpar. E ela está falando aqui ainda, tá? Que foi basicamente o que ela trouxe aqui do contexto da análise. Como ela termina. Simples assim. Então, se eu voltar para o dashboard, eu tenho todas as análises que eu fiz. Aqui entra o mesmo ponto. Esse contrato aqui está sendo analisado. Assim que ele finaliza de ser analisado, ele vai chegar uma notificação para você, basicamente. E você consegue ter todo esse ramo justamente para você não correr risco nenhum. Evitar qualquer tipo de risco.
simples e claro. Então, ó, análise do risco concluída, ela finalizou uma análise aqui que foi desse contrato, eu posso simplesmente vir aqui, ver detalhes, eu consigo ver o que ela trouxe para mim. Então, por exemplo, ela trouxe que teve essas informações e encontrou 2 cláusulas críticas aqui, né? Então eu consigo vir aqui ou aplicar o filtro. Pô, eu quero trazer essas de alto risco e que foi alta, quero aplicar. Ela traz para mim aqui e tem esses 2 riscos aqui que eu tenho. Risco de multa e eu tenho risco aqui 10% sobre o valor X, então ele consegue negociar, você consegue trabalhar um pouco melhor. Assim também como eu consigo limpar os filtros aqui para você poder trabalhar e também conversar com a Alice. Se você não tiver o Pro, você pode perguntar para a Alice qualquer outra coisa sobre aquele contrato para ela me explicar, tipo, Alice, me explica um pouco melhor a seção, por exemplo, um pouco melhor a cláusula de destinação, por exemplo, destinação do imóvel, por exemplo. Você pode mudar isso, que é uma cláusula específica que você não entendeu muito bem como ela está funcionando, você não entendeu o que ela quis dizer. Então a Alice ela vai vir para poder te ajudar e explicar de uma forma mais clara e mais simples de como você pode, como é que funciona basicamente essa cláusula. E basicamente ela faz assim, pô, essa cláusula é super importante para entender o direito e o que você pode e o que não pode fazer dentro do imóvel alugado. E ela começa a explicar para você, para ter essa explicação um pouco mais simples. Então você consegue utilizar a Verifica para qualquer outra coisa. Então a gente chega a economizar mais de 20 horas semanais só analisando esses contratos, desde a análise de compliance, análise de LGPD, análise de contratos de aluguel, de prestação de serviço. Então mais de 20 horas semanais que a gente vai economizar analisando, do que mandar para o jurídico fica horas e horas e horas, acaba percorrendo mais tempo para analisar o que poderia ser algo mais simples e você correr menos risco. E isso a auxiliar o seu jurídico, a auxiliar você que está aí, que faz muito serviço, que aluga muito imóvel, você mesmo que está querendo alugar uma casa simples assim, não quer ficar correndo risco direto, usa Verifica que isso vai eliminar bastante de seus prejuízos financeiros, tá bom? Então foi um prazer imenso. Qualquer dúvida também é só entrar em contato aqui com o suporte ou simplesmente utilizar a Verifica.